Olá, tudo bem? Eu sou Andréa, psicanalista. Fui convidada pela Pratique Pro a dar um workshop sobre inteligência emocional. Vai ser um momento muito especial. A inteligência emocional é a capacidade de lidar com as emoções com equilíbrio. Então, é o resumo do que é inteligência emocional. É a capacidade de lidar com as emoções com equilíbrio, né? E na inteligência emocional é importante, como que eu vou conseguir lidar com as minhas emoções com esse equilíbrio? O que é importante? É importante eu me conhecer. Segundo passo, que é a questão da identidade. A identidade. A identidade, ela diz respeito a quem você é. A sua essência. Você sabia que você tem uma essência exclusiva e única, um DNA exclusivo? E que para você descobrir o seu propósito, tem tudo a ver com a sua identidade. A identidade, ela está ligada ao seu propósito. Então, nós temos uma essência única e cada pessoa ela tem as suas características, o seu caráter, que é o seu eu, a sua personalidade e o seu temperamento. Então, para a gente poder alcançar o nosso propósito, né, que nós estamos aqui, olha, no ponto A. Nós estamos aqui e desejamos construir algo para chegar ao objetivo e ao nosso propósito, certo? Só que para isso é necessário construir pontes. Então, quais são essas pontes? Primeira coisa, a identidade, saber quem eu sou. Você sabendo quem você é, nada te barra. Então, muitas vezes, muitas questões relacionadas ao nosso trabalho, à nossa vida cotidiana, familiar, relacionamento, está aqui. Por quê? Porque dependendo do trauma, da dor emocional, que eu não posso fugir disso, que é minha área, né? A pessoa ela não consegue se ver na identidade, ela não consegue saber quem ela é. E a pergunta que eu faço para você, responder para você mesmo, depois, ou para você refletir futuramente. Se você sabe quem é você. Quem é você? Quando você entender para que você nasceu e qual é o seu propósito e quem é você, nada te segura. Pode ter qualquer empecilho, impedimento, desafios, todos nós temos, né? Mas você tem convicção. Quem é você? Com as suas características, habilidades, seus temperamentos, né? Você sabe o seu limite, você conhece as suas habilidades e também, né, os momentos delicados, né, as fraquezas que a gente fala do nosso temperamento, porque a gente também tem as habilidades, mas nós também temos momentos delicados, onde a gente tem medo, tem uma preocupação aqui ou ali, né? Por quê? Por conta da nossa estrutura emocional, né? De acordo com a nossa educação que a gente teve na infância, enfim, a sociedade, a cultura. Então, aqui está tudo ligado à nossa identidade. Então, é muito importante a gente se conhecer, né? Para que a gente possa alcançar o nosso propósito.
No caso aqui, vamos supor, a questão profissional, né? Quem aqui tem sonhos na sua profissão? Eu tenho. Né? Então, para mim, não está suficiente aonde eu estou. Né? Então, assim, se você tem um sonho a mais, né, no seu trabalho, por que não sonhar? Não é verdade? Então, assim, o propósito é esse conjunto, né, de sonhos, né, seja ela na profissão, seja ele familiar, né, seja ele no âmbito também espiritual, seja ele também na questão emocional. Né? Então, tem a ver com o nosso propósito de vida. Bom, só que para isso, eu falei que tem um caminho, né? Você está aqui no A. Você precisa chegar no B. Aí é uma ponte. Né? Para isso, nessa ponte, aqui tem os pilares de sustentação dessa ponte. Só que no meio do caminho tem os desafios. Não é assim? Que são a questão dos traumas. Vou colocar aqui traumas e desafios. Traumas podem ser desafios também e podem ser os sabotadores. Tá? E aqui são os nossos sonhos, planejamento. E aqui é colocando os sonhos na prática. E muitas vezes, que podem ser traumas, podem ser alguns desafios, problemas que nós temos, e podem ser alguns sabotadores, onde atrás desses sabotadores, eu vou explicar tudo isso, pode esconder traumas, onde você não consegue avançar naquele propósito. Né, falando aqui de vida profissional, né, a gente está aqui num momento pandêmico, onde eu acredito que nós estamos saindo dele, né? Eu acredito nisso, né? Eu não sei o tempo, ninguém sabe, mas a questão é, como que você pensa em sair dessa pandemia? Como que nós temos que pensar em sair dessa pandemia? É um desafio grande. Ela mexeu com toda a nossa estrutura emocional, física, seja ela espiritual, seja ela familiar, profissional. Eu creio que na profissão de vocês também mexeu muito, em todas as profissões, inclusive na minha. A questão é, qual o olhar que eu vou ter em relação a esse desafio? Porque a pandemia é um desafio. Todo mundo passou e mexeu com as nossas estruturas emocionais, mexeu com os nossos traumas. Teve pessoas que se suicidaram, não aguentaram. Teve pessoas que fecharam empresas. Teve pessoas que entraram em depressão e ansiedade. Teve pessoas que deixaram os sabotadores dominar, que eu vou explicar sobre isso. Mas teve pessoas que souberam encarar esses desafios, né, e criar novas pontes, e ter um novo olhar, até criar novas profissões, a sonhar. Então, assim, tudo depende do olhar. Então, aqui o que eu quero deixar para vocês hoje, nesse workshop, qual o olhar que você vai ter da sua profissão daqui para frente no momento de pressão. Porque eu vejo a pandemia como se a gente estivesse numa panela de pressão, né? E ela estava ali para explodir, né? Em muitos momentos explodiram algumas situações, mas explodiram também dentro das pessoas. Eu falo isso por atender as pessoas, às vezes até conviver, né? No ambiente familiar. Muitas pessoas colocaram, eu me senti numa panela de pressão e explodiu. Eu não aguentei, eu explodi. Eu entreguei, eu deixei, eu desisti, né? Mas se a gente não passar pelos desafios, pelas pressões, a gente não aprender a lidar, a gente não consegue chegar no nosso propósito. Porque a gente tem que encarar isso como um crescimento, de dentro para fora, né? E isso diz respeito a toda a nossa vida. Tudo isso que eu estou passando aqui tem a ver com a nossa vida. O que a gente deseja para nós? A primeira coisa é eu, né? E a pergunta que eu te faço, o que você tem feito para você? Porque às vezes eu vejo assim que os cabeleireiros se dão tanto, né, para os clientes, né, manicures, questões estéticas, né? Todas essas áreas da profissão se dão tanto. Se doa tanto depois para a família, para os filhos, não é verdade? Para estudo, para cursos. E você? Você tem pensado em você?
Você tem tirado um tempo para você? Um dia para você? Sabe aquele dia que você quer se curtir, quer se amar? A questão é, você se ama para que você possa amar o outro? Porque assim, a gente precisa cuidar da questão do equilíbrio emocional, porque nessa questão do trauma, todo desejo reprimido, o que acontece? Ele vai ter que sair por uma válvula de escape. Se a gente só trabalha, eu tô falando que eu passei por isso e tive burnout já, de tanto estresse. Por quê? Eu canalizava certas situações da minha vida, não, eu tenho que trabalhar, mas eu não estava me percebendo, eu não estava me vendo que inconscientemente eu estava focando uma dor no meu trabalho. Quando eu me dei conta, eu já estava no estresse emocional com burnout. Então, assim, com burnout, né? Então, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a refazer a minha agenda e a replanejar a minha rota, a minha vida, a voltar aqui. A gente sempre vai voltar aqui. Eu falei, não, quem sou eu? Não, espera aí, tá tudo errado. Eu não posso fazer isso comigo. Porque eu me dediquei tanto, era 10, 12 horas de trabalho, hora extra. Não, porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu tô falando de mim, tá? A gente precisa ganhar dinheiro. E aí eu tava com uma crise já, né, ali, no estresse avançado, quase entrando numa depressão, há muitos anos atrás. Aí eu parei para me ver, para saber quem eu sou novamente, para saber aquilo que eu desejo, para saber os desafios e para entender por que esses sabotadores estavam me dominando e quais os traumas que estavam me impedindo de avançar para alcançar o meu propósito. Qual o problema de voltar, dar um passo para trás? Nenhum. Na pandemia, muitas pessoas tiveram que fazer isso, não foi? Eu tive que fazer isso também. Mas para replanejar, para se ver, para falar, e você? Porque se eu não estiver bem, eu não posso atender o outro com dor emocional. Se vocês não estiverem bem, como que vai ser você ficar ali 8 horas, né? Vocês ficam até mais tempo atendendo os clientes, muitas vezes, né? Até no sábado, muitos até no domingo, para descansar na segunda-feira. Então, mas se você tem isso equilibrado e tem esse clareamento, e você começa a se perceber, não, espera aí, eu estou exagerando muito, estou trabalhando muito, hoje eu vou dar uma respirada, né? A atividade física, né? É importante, nem que for uma caminhada, né? Exercícios na academia é importante, né? Se tiver com estresse emocional, com uma angústia muito forte, também é importante fazer terapia. Eu já falo aqui que a terapia não é para quem tem problema só de transtorno psíquico. Ela não é para quem tem depressão somente, ela não é para quem tem ansiedade e ela não é para quem tem borderline só. Ela é justamente para uma prevenção, né, da nossa saúde emocional, para não entrarmos no momento de estresse emocional a ponto de virar uma depressão, uma ansiedade. Ela é um autoconhecimento, é para você se conhecer, para você se ver onde você está, em que momento que eu estou. Então eu tive que fazer isso comigo e tive que ir para a terapia. Estou falando porque eu tenho supervisão, né? Tenho um professor que me acompanha. E é muito importante, é gratificante, porque daí eu comecei a me reorganizar. E realmente, para mim, hoje eu posso falar que eu dei vários passos para trás, né? E eu recalculei a minha rota e hoje eu trabalho só na clínica, porque eu estava em 2 e eu estava num nível de estresse muito grande. Então, hoje eu estou só na clínica e estou realizada fazendo aquilo que eu amo. Trabalho menos, ganho mais. Olha só. Lido com a dor, né, com o estresse emocional das pessoas, mas eu me sinto feliz. Sabe assim, você chega na clínica, falei, hoje é meu dia, é o dia, e eu saio de lá feliz porque eu tenho visto superação. E eu creio que na profissão de vocês não é diferente. Eu estou dando o meu exemplo porque é aquilo que eu vivo. Mas vocês, eu creio que vocês estão nessa profissão porque vocês amam, não é verdade? Para cuidar do cabelo de alguém, dos cílios, da unha, da mão, né? Da pele. Você precisa amar o que você faz.
Porque o trabalho de vocês também cuida do emocional do seu cliente. Quantas vezes eu fui no salão, né, com problemas, chateada, eu saí de lá, autoestima elevada, feliz da vida, e falei assim, nossa, hoje foi uma terapia para mim, porque você me ouviu, a gente conversou, foi legal, né, a gente deu risada, tomei um cafezinho, um chazinho, olha como é importante o trabalho de vocês, é ou não é? Eu sei que vocês têm muitas experiências para contar de clientes que com certeza chegaram lá e saíram de lá diferentes, é ou não é? Depois vocês me contam, que eu quero ouvir, que eu gosto de ouvir, vai ter um momento, tá bom? Então, para que a gente possa se conhecer, a gente precisa saber quem nós somos. Então, nós temos aqui o pilar da essência humana. Vou desenhar aqui, não sou muito boa de desenho, tá, gente? Mas eu tento aqui. Então, o pilar desse, aqui, olha, seria o sucesso, os sonhos, e aqui o equilíbrio, esse aqui é o amor. Sem isso daqui, você não consegue ter equilíbrio. Sem amor. E sem equilíbrio, você não consegue ter uma vida de sucesso. Aqui é equilíbrio emocional, em todas as áreas da sua vida. Porque, assim, a nossa profissão, a minha, a sua, tem que ter empatia, certo? Se você tiver empatia demais pelo seu cliente, você vai ouvir a dor dele. Não tem como fugir disso, ele vai falar. Tem cliente que não fala nada, mas tem cliente que vai acabar falando. Se você tiver muita empatia e entrar muito ali no momento com o seu cliente, se você não tiver a sua vida emocional equilibrada, pode te afetar de alguma forma. Eu falo isso porque eu trato de profissionais de algumas áreas que falam isso para mim. E a pessoa saiu de lá arrasada, profissional, saiu de lá arrasada. Falou assim, olha, eu saí de lá arrasada. Eu ouvi com todo amor, só que era para durar ali o momento do tratamento, 1 hora, durou 2. Mas não foi por mal, a pessoa estava com dor emocional. E hoje as pessoas estão com muito mais dor emocional, né? E eu falei assim, então, e fui conversando com essa pessoa, fui trabalhando com ela, o que mexeu com você? Aí eu tive que trabalhar a dor dela, porque mexeu com a dor emocional dela, né? Então eu fui trabalhando com ela e falei, olha, você vai atender essa pessoa somente o horário do atendimento, com equilíbrio. E você vai falar para ela, olha, eu vou te dar um conselho, procura um profissional, um médico psiquiatra, um psicólogo, né, um psicanalista, para que você busque esse equilíbrio e também o profissional não se desgaste, né, porque senão ele demanda muita energia psíquica, além do cuidar do tratamento, do cabelo, ele tá ali, né, empenhado naquele foco de deixar o cabelo perfeito, maravilhoso, os cílios, a maquiagem, enfim, as mãos, a manicure, pedicure. E aí, aqui, vocês têm que pensar nisso, né? Se colocar no lugar do cliente, sim, mas saber o seu limite também. Então, empatia demais, ela pode causar desequilíbrio emocional. E empatia de menos também causa desequilíbrio emocional. Então, se não ter empatia, não tem como não ter empatia na profissão de vocês. Não tem como não ter empatia na minha profissão. E o amor, né? Então, mas muitas vezes, o amor ele tem a ver com aceitação. Então, muitas vezes, o cliente ele chega, ele quer ser aceito. Ele foi lá não só por conta da autoestima, a autoestima está tão baixa, mas ele quer ser aceito, ser ouvido, né? E é muito importante ele se sentir amado, né? Mas a questão é, você se ama? Quanto que você se ama de 0 a 10, você profissional? Né? O quanto que você se aceita como você é, para você poder dar amor ao outro, com equilíbrio, para alcançar os sonhos de sucesso, para não chegar aqui, nesse momento, e não ter um desequilíbrio. Então, é muito importante, é muito forte isso, essa questão de estar trabalhando, tá? Essa pirâmide. Então,
e para a gente poder se compreender, se conhecer, hoje eu quero trabalhar com vocês sobre o temperamento. Vocês sabem, quem aqui já ouviu sobre os 4 temperamentos? Já fizeram algum teste? Eu vou aplicar com vocês, tá bom? Então, a gente vai falar sobre os temperamentos. Então, para a ciência, os temperamentos é o conjunto de características do indivíduo. Nos temperamentos, a gente descobre as nossas habilidades, as nossas qualidades e também as nossas baixas, ou seja, os nossos defeitos. Todos nós temos, tá? Nós temos 4 temperamentos. 4. Todos nós nascemos com os 4. Só que 2 é que predominam mais. Vem o primeiro, o segundo, depois o terceiro e o 4. O correto, quando a gente está equilibrado emocionalmente, é os 4 estarem equilibrados 25% cada. Porém, primeiro eu vou explicar quais são eles, tá? Sanguíneo, colérico. Esses 2 são os temperamentos extrovertidos. E o terceiro e o 4, fleumático e o melancólico, que são os temperamentos mais introvertidos. Quando você descobrir qual é o temperamento que predomina, você vai entender até o jeito do cliente quando ele chega e fala algo. Porque às vezes o cliente fala, o sanguíneo fala pelos cotovelos, né? Então, o colérico, esses 2 temperamentos são os temperamentos extrovertidos no sentido de nada contra ser introvertido. Essa é uma característica da pessoa, é uma qualidade, não é defeito. Eu já atendi pessoas na clínica que chegaram para mim e falaram assim, eu queria ser diferente, eu não me aceito como eu sou. Aí, quando eu fui aplicar o teste, depois que eu ressignifiquei todo o trauma, eu falei, olha, mas o seu temperamento é fleumático. Como que você quer ser um sanguíneo porque o outro é também mais despojado ao falar e você é mais centrado? Eu já vou explicar, tá? Aí eu fiz o teste, apliquei, hoje ele se aceita. Ele continua na clínica, mas ele já superou várias etapas, onde ele não se aceitava, ele se comparava com os amigos. Né? Então, isso aqui é muito importante a gente se conhecer, até para poder, no ambiente corporativo, também conhecer as pessoas que trabalham com a gente, porque todos nós somos diferentes, porém a gente pode se completar, né? E o cliente também, ele se identificar. Por que às vezes o cliente se identifica com um determinado profissional? Também por conta dos temperamentos, tá bom? Eu acho que eu esqueci. Tá aqui as características. Eu vou falar as características do sanguíneo, tá? A gente vai fazer o teste, elas estão aqui. Ele é animado. Ele é uma pessoa extremamente alegre. Sabe aquela pessoa falante? Chega no ambiente, aí o fleumático e o melancólico fica assim, nossa, já chegou, né? É assim. Mas não é, porque é o jeito da pessoa mesmo. Eu vou falar algumas características dessa profissão. Que gosta de cantar, Diego Natan tá ali, né? Cantor. Nayara, do youtuber, né? Pessoas que gostam de falar, radialistas, teatro também, trabalho com teatro, eu sou sanguínea também, né? Então, que gosta de falar em público, professores, tá? Vendedores, também cabeleireiros, né? São essa profissão de vocês que gostam de conversar com as pessoas. Então, ele é uma pessoa
que coloca a pessoa para cima, sabe? No ambiente onde ele está. Então, ele não tem problema com isso, tá certo? Mas o sanguíneo, ele tem os seus momentos de fraqueza, né? Às vezes por ele falar demais, por ele agir muito rápido, né? Por ele ser muito impaciente, muitas vezes, são algumas características, tá? Então, ele às vezes ofusca um pouquinho os outros temperamentos, não porque ele deseja fazer isso, tá? Mas é do próprio temperamento. Eu tô falando isso porque eu sou, né? Eu já fiz vários testes e o meu deu sanguíneo fleumático. Então, ele é extrovertido, então ele é muito otimista, tá? Então, assim, para ele não existe pessimismo, não existe, tá? O colérico, ele é também extrovertido, é aquela pessoa que nasceu para liderança nata, não que os outros não possam exercer liderança. Sabe aquela pessoa que já chega no ambiente, olha, vamos fazer isso, 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 isso. Você está num grupo, numa roda, você já vê que ele já vai distribuindo as funções e ele já vai dominando a equipe. Então, ele é um líder nato, tá? Mas ele é um líder, né? Ele convence as pessoas, ele tem bastante energia, tá? Só que algumas características do colega que ele tem que cuidar, todos nós temos que cuidar, né? Todos os temperamentos. Porque às vezes ele pode ser, se ele não cuidar do equilíbrio, ele pode ser autoritário, ele pode ser muito exigente, não ter muita paciência muitas vezes, tá? Então, porque ele é dominador. Então, no bom sentido, né? Mas também na questão negativa. O fleumático, ele é o temperamento mais na dele, mais reservado. Sabe aquela pessoa que é mediador? Tem um conflito. Algumas pessoas. Aí o sanguíneo começa, né? Isso, aquilo e tal. Aí o colérico. Não, precisamos resolver isso, né? Dar uma medida e tal. O fleumático fala assim, não, vamos pensar melhor por outro lado, né? Vamos tentar resolver isso aqui na forma do diálogo. Então, ele é essa pessoa que numa empresa ele faz toda a diferença. Todos os 4 no ambiente de trabalho são importantíssimos na nossa vida, né? Por isso que tem muitos conflitos, só que o sanguíneo não faz nada sem o fleumático. E o colérico também não, porque se só tiver colérico e sanguíneo, o que vai ser de uma empresa, gente? Não tem como. Então, ele traz esse equilíbrio, tá? Porque ele é mais controlado, ele é mais tranquilo, ele é mais reservado, né? Tipo, o sanguíneo, quando ele está sonhando demais, o fleumático vem e fala assim, calma, vamos por etapas, né? Então, ele é intelectual, né? Mas ele também, muitas vezes, tá? Ele é um pouco pessimista. Enquanto o colérico ele é visionário, ele já vê lá adiante, ele já vê o ponto B acontecendo, né? Aí o fleumático, ele já fala assim, não, pera, primeiro você, espera aí, colérico, você tem que fazer isso, isso e isso, né? Vamos planejar. Ele, o melancólico, é assim. Então, e às vezes ele tende a ser um pouco egoísta, tá? Em alguns aspectos. Mais pensativo, mais distante, tá? Um pouco superficial, tá? Em algumas questões, aqui. Tô falando alguns, tá? O melancólico, tá? Ele também é parecido com o fleumático, tá? É uma pessoa que tudo é metódico para ele. Sabe pessoas que trabalham com contabilidade, com cálculo, com finanças? A pessoa que está por detrás dos bastidores, está lá no áudio, também tem essa característica, gosta de cuidar de tudo que está por trás dos bastidores. E isso é lindo, né? Porque tem tantas pessoas, sem a gente estar aqui, olha só os bastidores, né? O que seria, né, da gente estar aqui hoje se não tivesse essa equipe maravilhosa cuidando de tudo isso? Então, é a pessoa que fala assim, por fleumático também. Não, fleumático, temos que ter um planejamento mapeado. Sabe o detalhe? É a pessoa detalhista.
Então, aí ela chega, né, nesse meio e fala, sanguíneo, você está querendo fazer tal coisa, mas você não pensou nisso. E ela faz todo o mapa. Então, numa empresa, numa equipe, gente, sem o melancólico não vai. Essa empresa, ela não tem como avançar. Precisamos dessa pessoa, tá? Estou dando um exemplo, mas tem vários. E é uma pessoa com muito potencial, uma pessoa muito inteligente. Todos eles são inteligentes. Todos nós temos inteligências múltiplas, que daí seria um outro teste, uma outra palestra para falar disso. Só que, por ele ser mais introvertido, o colérico sanguíneo incomoda muito esses dois. Com um jeitão extravagante de ser, né? Mas, por quê? Porque ele coloca tudo no lugar. Ele é organizado, extremamente organizado, e é muito lindo isso, né? Então, às vezes o melancólico é um pouco indiferente, por conta do sanguíneo ser um pouco extravagante, o colérico já querer avançar e ser mais otimista. Não que ele é pessimista, ele tem a fraqueza dele de ser pessimista, muitas vezes de puxar para trás, sabe? Então, por exemplo, na pandemia, eu vejo que os sanguíneos coléricos sofreram mais que esses temperamentos. Falando de um cenário geral. Então, mas todos são importantes e todos nós temos os 4. Então, nos testes, quando a gente faz, predomina um e o segundo. O meu é o sanguíneo e o fleumático. Sempre, vários testes. Então, se você fazer daqui 6 meses, 1 ano o mesmo teste, pode mudar um pouquinho, né? Mas não tem problema. Mas isso aqui é mais para vocês conhecer os seus limites, as suas características, conhecer o seu cliente. Agora nós vamos falar, né, sobre o trauma. Lembra que eu mostrei a ponte? Então, ali naquela construção da ponte, a gente precisa entender a dor. Todo mundo tem um nível de dor, tá bom? Então, o que é o trauma? Agora é a área que eu gosto, que eu amo. Então, o trauma, eles são o quê? São feridas sequelas emocionais. Causadas por dor, que pode afetar até o nosso pensamento. E tomada de decisões também. Então, eles são feridas e sequelas emocionais causadas por dor e pode afetar até o nosso pensamento e tomada de decisões. As pessoas perguntam assim para mim, mas um trauma lá na infância pode doer na fase adulta? Com certeza. Você pode ter 80 anos, 70 anos, 50 anos, 40 anos e essa dor gritar no seu inconsciente. Eu vou mostrar aqui a estrutura da mente. Aqui é como se fosse um iceberg, tá? Faz de conta, tá, gente? Eu não sei desenhar. Aqui é como se fosse o mar, a linha do mar e um iceberg. Sabe o gelo? Aquele gelo. Então, aquela montanha de gelo. Então, o iceberg lá no mar, ele é mais ou menos parecido com esse triângulo, né? E é bem bonito, bem lindo. Freud, ele falou que a nossa mente, o nosso aparelho psíquico é como esse iceberg, para ilustrar, para a gente poder entender. Então, aqui, nesse fundo do mar, vou falar bem simples, tá? Linguagem bem simples, está o nosso inconsciente. E aqui
a nossa memória, as nossas lembranças. Também é chamado de pré-consciente. Aqui é a nossa consciência. Eu estou falando com vocês agora, eu estou consciente do que eu estou falando, né? Apresentando esse workshop para vocês. Quando nós estamos com uma dor emocional, o nosso inconsciente, ele começa a doer, a gritar, quando a gente tem um nível de dor emocional. Por exemplo, medo. O medo, ele é um sentimento que causa dor emocional. Todos nós temos medo. Medo natural, medo quando a gente é criança, a mãe fala assim, não coloca o dedo na tomada, né? A criança vai lá e coloca, ela não tem medo. Mas aí conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo os limites do não, né? E se o pai e a mãe só fala não pode nada, oprime aquela criança, às vezes até inconscientemente vai causando medo nessa criança, né? Vai reprimindo aquela criança. Um exemplo, a criança, lembra que eu falei da essência lá? Do ser humano, do amor, ela precisa sentir aceita. Se a criança, ela quer sentir aceita pelo pai, pela mãe, e aquele pai ignora, agora não dá, agora eu tô trabalhando, tô falando num nível bem pesado mesmo, né? Tô falando nesse sentido. Aquela criança, ela vai se sentindo insegura, ela vai ficando com medo. O papai só falou não, a vida inteira. Não. E aí aquela criança, ela cresce com esse medo e com uma insegurança. Porque o medo, ele pode causar insegurança. Ansiedade, tristeza, causa vários sentimentos negativos, pessimismo, né? Então, aí ela chega na fase adulta com um nível de dor emocional, dando um exemplo só aqui, tá bom? Por conta desse desejo que foi reprimido lá atrás. E aonde fica guardado? No inconsciente. Naquilo que a sua fala não vai dizer. A criança, ela não vai falar para você. Estou com dor emocional, estou angustiada, estou triste. Ela vai falar de outra forma, brincando, ela vai demonstrar num desenho, ela vai demonstrar não querendo comer, né? Se tratando de criança, ela vai demonstrar de outras formas, ficando doente para chamar atenção, aí quando você vai ver, não é só físico, é emocional, mas ela está gritando ali, o inconsciente dela está falando, de alguma forma, seja emocionalmente ou fisicamente. E aí ela cresce, fase da adolescência, com esse medo, com essa angústia, com essa insegurança, estou dando só esse exemplo, sem ela saber por que de tudo isso. E ela cresce não se aceitando. E aí, quando ela vai para o mercado de trabalho, né, ela precisa dessa segurança, mas ela não encontra. Mas aí, o que acontece? Quando ela gosta do que ela faz, um exemplo, ela gosta de uma área, ela vai para essa área, ela se dedica. Mas ela se dedica tanto, que ela esquece dela, esquece do trauma, esquece de tudo. Porque Freud fala da sublimação, da canalização. Daí ela sublima essa energia psíquica, escondendo esse trauma, essa dor no inconsciente, e aí ela se joga no trabalho. Lembra que eu falei do começo? Escondendo uma foto, sem perceber, mas eu gosto de fazer isso. Então eu fiz isso muito comigo no teatro. Quando eu era criança, eu sempre fiz teatro. E eu tinha esse medo. Eu tô falando de mim aqui, tá? Isso aqui sou eu. E eu tinha muito medo, muita insegurança, e só que o que me ajudou a canalizar essa dor, desse medo, dessa insegurança, dessa ausência do meu pai, foi na questão que eu canalizei para o teatro, porque tinha na escola, então eu tive uma válvula de escape ali. Cresci trabalhando com artes e tal, mas eu não tinha percebido, eu só fui perceber isso na fase adulta, quando eu comecei a ter os problemas emocionais, de ansiedade, crise, depressão, né, e estresse, porque eu só queria trabalhar e estudar teatro, eu não queria mais nada. E eu não tinha me visto. Quem sou eu? O dia que a ficha caiu, aí foi dolorido. Porque daí eu fui começar a buscar quem sou eu. Não sabia mais quem eu era. Então,
Aí eu fui estudar, né? Comecei a estudar, comecei a ler. Bom, no meu curso eu descobri tudo isso. Várias questões já tinham sido ressignificadas e eu decidi que eu ia ser psicanalista. Eu me encontrei nessa profissão, através da minha dor, daquilo que eu passei, né? O meu inconsciente, ele gritava, né, de dor, mas eu não sabia. Então, isso atrapalhou até na minha profissão, porque eu não sabia escolher a profissão. Qual profissão eu iria escolher? Aí fui para a área, claro, administrativa, financeira, né? Porque hoje no mercado de trabalho a gente vai procurar muitas vezes a necessidade em primeiro lugar, não é verdade? Aquilo que está gritando. Então, o que está gritando? É o dinheiro. Então, eu vou trabalhar porque eu preciso de ganhar dinheiro para manter a casa, para ajudar em casa. Só que eu não conhecia, eu não sabia o que eu queria, de verdade. Eu desisti do teatro, desisti da área administrativa e financeira, fui me esgotando, fui me cansando. E aí, ao estudar, né, era um sonho que eu tinha de fazer psicanálise, eu vou estudar. E eu me encontrei. Então, eu já estou nisso há 4 anos, nessa profissão. 4 anos que eu sou realizada. Então, hoje muito mais. Hoje eu tenho horários lotados na clínica. Eu não tenho horário. Se você falar assim para mim, você tem horário? Não tem. Só daqui 2 semanas, talvez, eu tenha. Então, só se eu abrir outro dia, mas eu não consigo nem abrir outro dia. Então, o que eu quero dizer com esse depoimento é que é possível superar o trauma e a dor emocional. Então, o inconsciente, ele grita, né? Essa dor, ela grita. E como que ela pode se manifestar? Dor de cabeça, enxaqueca. Não estou falando que todas as dores de cabeça, todas as enxaquecas, dor de estômago são emocionais. Elas podem ser fisiológicas, claro, tem que ir no médico, né? Tem que fazer exames. A medicina é muito importante nisso. Só que muitas das dores físicas, como enxaqueca, a qual eu tive, era emocional. Hoje eu não tenho mais enxaqueca. Eu descobri nas terapias, né, que tinha a ver com esse meu medo, essa minha insegurança de avançar, de criar projetos. Mesmo eu fazendo teatro, era fácil para mim falar atrás de um personagem. Mas falar em público, assim como eu estou com vocês, eu já dei aula, né? Dei aula para o ensino médio. E dava aula de filosofia. Então, assim, para mim encarar o público era difícil. Porque eu tinha essa insegurança escondida lá atrás. E isso pode acontecer na nossa profissão. Então, onde eu trabalhei em vários lugares, falava, faz tal coisa, né? No sentido de, apresenta lá para o cliente o espaço. Eu ficava meio assim, né? Será que eu consigo? Era aquela insegurança. Poderia não parecer. Mas aí eu fui vencendo isso, eu fui me conhecendo. Não, eu consigo, eu posso fazer... estar mais próximo do cliente, falar mais com o cliente, né? Fazer apresentações. Eu fui desenvolvendo isso. Falei, não, preciso quebrar isso. Quando eu aprendi a me conhecer. Então, o que acontece aqui? Quando você tem uma dor aqui, uma angústia, ele começa a gritar. Aí não é ressignificado, você não se entende, aí ele sobe para cá, ó. Para a consciência. Já viu aquelas pessoas que elas chegam para você e falam assim, eu tô com uma dor, eu quero sair correndo, tô com medo, tô com pânico, tô estressado. Quem aqui já se sentiu estressado? Eu já, triste, na pandemia. Foi difícil para você? Eu creio que sim. Para mim também foi, para várias pessoas. Então, é a dor do inconsciente gritando aqui na consciência. E a pessoa não consegue identificar o nível de angústia, de dor, de problemas, né? Como eu falei, porque muitas vezes podem ser desafios, como eu falei lá, problemas que você precisa enfrentar, só que às vezes não é simples enfrentar uma dor, um problema. Porque ele está ali no inconsciente, ele precisa ser trabalhado, a pessoa precisa ser curada para avançar até no mercado de trabalho. E eu vi isso dentro da empresa que eu trabalhei. Por muitas vezes, falando com as pessoas, com dificuldade de falar com o cliente, de vendas, eu trabalhei com vendas na operadora Vivo. Então, assim, aprendi muito lá, muitos treinamentos, né? E a gente aprende toda essa questão de liderança, de inteligência emocional, mas tinha muitas pessoas que não conseguiam vender porque elas não acreditavam nelas. E na equipe, eu falei, não, eu consigo. E eu nunca tinha trabalhado com vendas. Eles me colocaram na equipe de vendas
eu falei, eu vou avançar nisso aqui. E aí eu fui trabalhando, fui conversando, criando estratégias, mas aí tinha pessoas que achavam que era incapaz. E aí eu ia conversar com essa pessoa. Mas por que você acha que você não consegue vender? Ah, porque eu não consigo. Aí eu ia conversar com essa pessoa, estava lá, insegurança, medo, questões da infância, questões... né, porque eu ouvi vozes, pessoas que falaram que eu não podia. Mas é uma mentira, né? Que são... Aí entra a questão dos sabotadores, né? Os sabotadores... Sabotadores. São as vozes no nosso inconsciente. Quando você ouviu algo lá atrás, do seu pai, da sua mãe, você não pode, você não é capaz, né? Eu já ouvi do meu pai, quando ele estava bêbado. Meu pai já faleceu, mas eu tive os melhores momentos com ele, quando ele faleceu. Estou falando isso, mas tive um ótimo relacionamento com meu pai. Estou falando, foram momentos, né? E ele falou para mim que eu não ia conseguir ser nada na vida, né? E aquilo para mim impactou a minha vida durante muito tempo, porque eu não me conseguia me encontrar e eu não tinha me dado conta que era por conta daquela fala. E daí na terapia eu tive um insight, eu lembrei, olha, eu ouvi uma voz do meu pai, ele falou isso, eu lembrei. Aí o analista ressignificou aquele momento. Então, como que é forte, né? Mas eu não tinha mágoa do meu pai, né? De forma alguma. A gente teve um ótimo relacionamento, graças a Deus. E tanto que ele faleceu, eu fiquei cuidando dele 40 dias com o maior amor e carinho. A gente viveu os melhores momentos, né? Foi maravilhoso. Então, assim, só para vocês entenderem, né? Que o medo, muitas vezes, principalmente na profissão de vocês, nesse momento de pandemia, ele pode nos paralisar. Ele é um sabotador. Então, muitas vezes ele vem com palavras que você ouviu, né? Ele vem ali no seu inconsciente e aí, junto com as habilidades que você tem e as fraquezas, o que grita mais alto quando você tem o trauma? As fraquezas. Quando você tem uma dor, o que vai gritar mais? O medo. Sou sanguínea, olha só, sou sanguínea, mas eu tive medo, insegurança. Né? Muitos medos, né, que foram trabalhados. Né? Então, mas eu nunca desisti. Então, eu lembrava, né, dos testes que eu tinha feito na faculdade. Não, mas eu consigo. Mas por que tá faltando algo? Mas por que eu não consigo avançar nisso, né? Nessa etapa que eu quero da minha profissão? Não era nem a psicanálise ainda, era na etapa que eu estava no financeiro, no administrativo, porque eu não tinha me encontrado. Mas por conta disso aqui. Mas quando eu descobri quem eu era, eu entendi a minha profissão, entendi o meu propósito. Então, por isso que é muito importante a gente se conhecer, tá? Então, os sabotadores, tá? Eles são padrões mentais, né? Então, ele vem no medo. Então, assim, estou no meu trabalho, o cliente não veio, vai gerando medo. Ai, agora eu tenho que agendar um espaçamento de horário, máscaras e distanciamento e pessoas fechando empresas, isso causa medo em todo mundo, né? Olha a situação, o Covid aumentando e a mídia aumenta ainda para causar mais medo na população. A questão da saúde emocional é muito mais gritante no Covid, não que o vírus não seja, né? A gente não vai aqui falar disso, mas o vírus ele é forte, ele é uma doença difícil, que mata mesmo, então a gente tem que cuidar? Sim, mas a gente não pode ter medo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver. Só que o que mais mata pessoas dentro de um hospital é o emocional. Tá? Muitas pessoas, não estou falando de Covid, eu estou falando isso porque meu marido trabalha no HU, e ele fala isso. Por quê? Porque o paciente, eu só estou dando esse exemplo, tá? Não estou falando todos os casos, né? Todos os casos. Aconteça. A pessoa chega lá, infarta, morre. Mas muitas pessoas ficam com medo. Aí o medo, ela já tem o medo. Aí ela pega a doença. Aí ela fica com medo. Aí ela já está lá no hospital, desesperada. E aí ela fica sozinha, sem ninguém, porque não pode ter contato. E aí é desesperador, né?
E eu atendo lá na HU, atendo pacientes, atendo funcionários lá, toda segunda-feira, em terapia. E é justamente isso que acontece. E imagina para os funcionários que trabalham lá o nível de medo. Gritando, tanto que eu estou lá atendendo, fazendo um trabalho com eles voluntário, né? E tem sido maravilhoso, porque eu tenho aprendido muito sobre essa questão do medo, da dor emocional, da insegurança. E eu tenho trabalhado isso, e tem sido, assim, maravilhoso o resultado, porque elas têm tido um novo olhar, né? Porque lá dentro está a Covid gritando, né? As doenças, as bactérias lá dentro do hospital gritando, e aí? Mas eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar na UTI. Eu preciso estar com aquele paciente. E agora? Se a gente não enfrentar o medo, os traumas, eles vão tomar conta da gente. Eles vão gritar no nosso inconsciente e eles vêm e nos paralisam. Eu só estou falando do medo. Tem vários sabotadores, né, que eu até comentei na live, depois vocês podem assistir. Então a questão é, como superar o medo? Existe como? Sim. Existe esperança. Tem como superar qualquer tipo de dor emocional. Qualquer uma. O que eu mais atendo é pessoas querendo se matar. E eu posso falar que muitas delas, hoje, elas não querem se matar mais. Então, assim, eu estou falando isso porque isso acontece no geral, em todas as profissões, né? Então, pessoas, atendi cabeleireiros com dor emocional, com depressão, né? Que foram meus pacientes. Então, assim, importante é entender o que é o medo, porque o medo, ele existe, né? Todos nós temos. Mas muitas vezes o medo é de um trauma lá da infância, daquilo que você ouviu, daquilo que aconteceu, da sua dor, né? E aí cria-se uma fantasia. Aí vem todo esse panorama hoje da mídia potencializando. Poxa, vai todo mundo morrer de pânico, o mundo acabou, vai acabar, nunca mais vai acabar essa pandemia. E eu converso com muitas pessoas que falam assim, eu não acredito que vai acabar. Eu não acredito, para mim é o fim. É difícil. Aí eu falo assim, meu Deus, que resposta que eu vou dar para essa pessoa? Aí eu encontro uma resposta. Então, assim, nós precisamos ser a resposta para o nosso cliente. É difícil? Sim, é uma linha muito tênue. Né? Então, assim, porque muitos deles deixaram, né? De ir no local, de fazer a unha, de fazer o cabelo, de fazer a maquiagem, de se cuidar. Mas o que você pode trabalhar com essa pessoa? Olha, mas não deixa o medo te vencer, não deixa a insegurança. Vamos tomar todos os cuidados. Mesmo assim, as pessoas ficam com medo e não vão. Né? Mas qual é a estratégia que pode ser criada em relação a isso? Ela pensar na saúde emocional dela, porque se ela pensar em se cuidar, vai ser um sabotador a menos. Porque assim, se eu fosse ter medo de entrar dentro do HU, eu não iria. Eu falei assim, vai com medo mesmo. Medo eu tenho, mas vai com medo mesmo. Meu marido trabalha lá, eu tenho filha, né? Mesmo estando vacinada, mas assim, eu falo, Deus me guarda, né? Então, mas eu preciso ir. Eu preciso ir para a clínica. Vocês precisam estar com o cliente. Né? O cliente precisa vir até vocês. Nós precisamos trabalhar. Né? Nós precisamos avançar. Né? E não deixar o medo nos dominar. Né? Então, assim, sabendo quem você é, sabendo qual é o teu propósito, e ressignificando esse trauma, ele vai perdendo significado. E você consegue atravessar a ponte e chegar no teu propósito. Né? Tá, então para você superar a dor emocional, você precisa entender que você não é a dor. Então você não é a dor, você é uma pessoa. Como que é o seu nome? Regina, você é Regina, você não é a dor. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu sou muito estressada, eu sou só o negativo, eu sou depressiva, eu sou isso. Não, você não é, eu já falo assim, primeiro você não é. Nada disso. Não, você não é. Você é uma pessoa maravilhosa, exclusiva, especial. Fala aí as qualidades do seu temperamento. Fala, Regina. Quem é a Regina? As qualidades. Simpática. Loquaz.
Age rápido, amigável, adaptável, generosa, levanta cedo. Muito bem. Essa é você. Né? Então, feliz. Um pouco estressada, né? Não muito nervosa. Ela já olhou para você e falou, eu estou estressada. Então, assim, entender que você não é a dor, né? Porque se a gente só foca na dor, naquilo que a gente não consegue, nas nossas fraquezas que todos nós temos, a gente ofusca quem nós somos, a nossa essência. A gente só vê coisas erradas. Tudo é cinza, tudo tá errado, nada tá legal, tudo tá feio. Realmente eu não vou superar essa pandemia, realmente eu não vou conseguir avançar no meu trabalho, realmente não vai dar certo. Então você não consegue se ver, mas quando você consegue se olhar diferente, olhar para você, você começa a entender que é possível superar, se essa dor ela for ressignificada. Então você precisa entender quem você é, quem você não é. A pergunta que eu te faço, quem é você? Né? E entender que você pode voltar a sonhar. Quais são os seus sonhos? O que está gritando dentro de você hoje? Quando você era criança, você sonhava? Quem é que sonhava quando era criança? E por que hoje você não sonha mais como na sua infância? Por que hoje é diferente? O que te impede de avançar, de sonhar como uma criança? Estou falando na pureza de uma criança no sentido de eu tenho um sonho, por que não sonhar? Então, a gente precisa voltar a sonhar como uma criança. E muitos dos seus sonhos de hoje eram sonhos que estavam lá na sua infância. E o que te impede? O que te impediu de avançar? Por que você não conseguiu? Por que você se culpa e se cobra tanto? Porque às vezes dar um passo para trás não é retroceder, é avançar, como uma flecha. Né? A flecha, ela precisa do arqueiro, quanto mais impulsionado para trás, mais ela vai atingir o alvo. Então, esse puxar para trás, o que seria? Parar esse tempo que vocês estão aqui para estudar, para se conhecer, para se capacitar, nos momentos lá na profissão de vocês, né, que às vezes não está tendo tantos clientes como vocês gostariam, mas o que eu posso fazer para que meu dia seja diferente? Qual novo olhar que eu vou ter? Quais são as estratégias que eu vou ter, né, para alcançar esse meu cliente? Né? O que você pode fazer enquanto isso? Não deixe de sonhar, volte a sonhar. Agora eu quero que você coloque os seus sonhos, tá? Para a gente finalizar, coloque os sonhos que você lembra. Oi? 5 minutos? Tá. 5 minutos para a gente encerrar. Os sonhos. Se você lembrar de algum sonho seu de criança, 1 ou 2. E depois você coloca os seus sonhos de agora. Então, volte a sonhar. Não se esqueça de você. Entenda que você é uma pessoa especial, que você é importante, que você nasceu com um propósito único e exclusivo, que você não precisa se comparar com nenhum profissional. Busque dentro de você o seu diferencial. Quem é você? Com as suas habilidades que você tem, que são muitas, que vocês viram aí hoje, né? E você, nessa construção da sua identidade de quem é você, os sonhos que você listou, volte a planejar a rota, para que você possa atravessar a ponte e alcançar o seu propósito maior. E eu tenho certeza que a Joyce vai me contar daqui a um tempo, né, Joyce? Eu não posso te falar o tempo, mas eu posso te dizer que você vai ter vários insights depois desse momento, desse workshop. Eu falo isso com propriedade, porque muitos dos meus pacientes, eu trabalho, não tudo isso na clínica, né? Porque é mais a terapia, eu trabalho mais a questão da identidade,
né? Mas algumas pessoas eu acabo trabalhando alguns testes, né? Porque eu sou coaching também, eu acabo trabalhando ali. Quando eu vejo a necessidade, e eu tenho visto resultados maravilhosos. Pessoas se superando, pessoas dando certo na sua profissão, se encontrando, replanejando, vendo aquilo que realmente ela ama fazer, aquilo que ela não ama e não desistindo. O mais importante, não desista de você. Você é importante para o seu cliente, para o seu trabalho, para a sua empresa, tá bom? E você é muito importante para essa empresa também, né, Joyce? Para a Pratique Pro, a gente quer agradecer. Sem vocês não estaríamos fazendo esse workshop. O número realmente tinha que ser limitado por conta da pandemia. E conte comigo o que vocês precisarem. Tem o meu Instagram, né? Vou colocar aqui se vocês quiserem aqui seguir lá a página. Olha, o meu arroba tá feio, gente. Vai ter sorteio também, né? Ah, vai ter sorteio, é verdade. Underline aqui, tá? Reconstrói saúde mental, é tudo junto. Tá? Espero que você tenha gostado desse workshop sobre inteligência emocional e que você possa estar aplicando no seu dia a dia. Agradeço a Pratique Pro, Pratique Empreende por essa oportunidade.